Dr. Caio Lamounier, que é dermatologista, bem-vindo, tudo Obrigado. bem? Boa tarde. Boa tarde. É um assunto que para muitas pessoas acaba sendo às vezes até constrangedor, porque é uma sensação que causa, né, um constrangimento, causa ali às vezes até um problema social para quem tem caspa. A gente vai falar de caspa, a gente vai falar de oleosidade, a gente vai falar de algumas diferenças assim, e eu acho que isso, poxa vida, às vezes a pessoa leva uma vida para cuidar, para identificar o motivo e cuidar dessa caspa. Então, até para a gente começar, e vocês mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, caso você esteja passando por isso, talvez o verão, você pode me dizer melhor, seja aí uma estação do ano que aumente pelo calor e tudo mais. Mas para a gente começar hoje, como é que a gente denomina? A caspa é popularmente conhecida, mas o nome do problema é outro, né? Dentro aí da dermatologia. O que é então a caspa, doutor? A caspa, o nome dela é dermatite seborreica. Tá. É uma inflamação do couro cabeludo que acontece e descasca esse couro. Quando tem uma descascação leve, uma descamação bem levezinha, é chamada de caspa. Tá. Quando essa inflamação é mais intensa, a gente chama de dermatite seborreica. Ah, já é, digamos assim, algo evoluído só do que a gente enxerga, que a caspa é uma inflamação ainda maior. Ainda maior. Que ainda assim mantém, a gente tem uma foto aqui, mantém essa parte toda esbranquiçada, mas o couro cabeludo já se mostra mais inflamado. Mais inflamado, exatamente. Fica vermelho assim? A caspa, ela começa primeiro num item leve com uma descamaçãozinha, esses pontos esbranquiçados, que é o mais comum, tá? Depois ela começa a inflamar o couro cabeludo, ficar vermelho e formar placas, tá? Isso piora muito coceira, ardência e tem risco de infecção. E aí, a gente vai então falar de cada uma delas e a gente tem também um vídeo para ilustrar como é que isso acontece. E aí a gente vai entender que eu acho que aí sim, até para a gente entender o que a gente não pode passar no cabelo, o que são os princípios ativos indicados para cuidar dessa caspa, é algo que a gente vai falar também. A gente tem já nossa modelo e o que não fazer, porque tem algumas coisas que podem aumentar esta produção, né? Perfeito. Vamos colocar na tela então o videozinho que a gente tem para entender como é que isso acontece. Olha lá. Aí a gente está vendo o que, doutor? Aqui é a produção sebácea. Então, esse sebo que é produzido, ele é normal do couro cabeludo, ele serve a proteger a pele e o pelo. E esses verdinhos que estão aí são fungos, é a malacésia que alimenta-se dessa oleosidade. Então, elas se proliferam, alimenta-se da oleosidade retida do couro cabeludo e provoca a inflamação na pele. Tá? E essa inflamação da pele faz com que a pele, que normalmente ela tem uma renovação a cada 28 a 30 dias, acelere essa renovação da pele, como está mostrando no vídeo, e isso passe a ser uma renovação muito mais rápida, de uns 5, 6 dias. Para quem tem? Para quem tem a dermatite. A dermatite. Então é algo fisiológico. O fungo ele é fisiológico, mas quando você tem aumento da oleosidade junto com o fungo irritando a pele, aí causa dermatite. Então tem o fungo ali. Aí tem o fungo ali. Fazendo parte dessa história. E a minha dúvida é a seguinte: a gente pode determinar algumas faixas etárias que a pessoa vai ter mais ou não? Quem tem a predisposição e algumas coisas que você vai contar aí como causa, pode ter a vida inteira? Pode. A dermatite seborreica ela é uma doença crônica, então você pode ter ela durante a vida inteira e nunca achar uma cura para ela, mas ela tem períodos de piora. Tá. Então, é muito interessante que o recém-nascido é muito comum, então aparentemente, assim, por volta de uma semana de vida começa uma dermatite seborreica. Essa dermatite seborreica melhora na infância e depois tem um segundo pico após a puberdade. Após a puberdade, a taxa hormonal aumenta, a oleosidade aumenta e esse pico vai até a fase adulta e idoso. Agora, você já tocou num assunto importante, que eu até comentei com a minha diretora, que a gente tem que falar nisso, quando a gente está falando da parte hormonal. Hoje, digamos que a parte hormonal seria o mais importante desse quadro, ou não? Tem pacientes que são totalmente equilibrados, né? Enfim, níveis de testosterona e outros hormônios, mas que apresentam ainda essa dermatite seborreica. Assim, a causa da dermatite ela é multifatorial. Então, assim, são várias causas.
A alteração hormonal é uma delas. Tá. E sozinha ela não causa dermatite seborreica. Então às vezes a pessoa tem muita oleosidade na raiz, tem uma pele muito oleosa, mas ela pode não ter Pode não ter dermatite seborreica. Entendi. Tá? E quando a gente fala de alteração hormonal, não é que a pessoa tem uma doença hormonal, mas, por exemplo, só de ter um nível de testosterona normal, mas um pouco aumentado, já deixa a pele um pouco mais oleosa, já deixa a pele um pouco mais propensa a ter caspa. E homens e mulheres, aí a gente está falando dos dois. Os dois. As mulheres também têm testosterona. A caspa é mais comum em homens, mas dá nos dois sexos. Nas mulheres também. A gente estava até conversando na maquiagem antes da pauta, e isso é muito sério, é muito importante. Porque a pessoa que tem, ela tem a sensação que a raiz está oleosa, que aquele cabelo não está limpo e que ela precisa lavar o cabelo. É verdade que quanto mais você lava, mais você aumenta essa produção ou não? Não. Não é verdade? Não é verdade. A dermatite seborreica, a caspa, dá uma impressão de sujeira. As pessoas acham que é má higiene, mas na verdade não é. Na verdade, a dermatite seborreica tem muito a ver com esse acúmulo da oleosidade. Quanto mais você lavar, melhor. Vai controlar melhor a oleosidade, vai eliminar mais os fungos e você controla mais a dermatite seborreica. Então é o inverso. É o inverso. Lave mais. Lave mais. Vamos falar então de alguns, né, dos níveis que a gente tem, até para a gente entender e o que tem boné aqui, tem produto, o que você pode, o que você não pode fazer. Vamos lá. Tem então, a gente colocou inicialmente, considerado uma intensidade leve. Isso, a gente vê pela própria descamação, né? A gente tem poucas peles no couro cabeludo. Mas já tem um pouquinho. Mas já tem um pouquinho, isso é visível. O verão é uma estação que compromete um pouco mais? Na verdade, não. Na verdade, a pior é o clima frio e seco. O seco, né? O frio e seco. O calor acaba piorando também a dermatite seborreica, mas normalmente acontece mais no inverno, por quê? No inverno a gente toma menos banho, então tira menos a oleosidade. E água mais quente. E água mais quente. A água quente é um problema. A água quente é um problema. Tá aí, gente. Então, a primeira dica. Quando tá só nesse momento aqui, no leve, só um shampoo adequado pode resolver? Claro, um shampoo adequado resolve sim, e aqueles cuidados de lavagem diária, não dormir com o cabelo molhado, evitar chapéu, bonés. Não pode também. Mas quando o cabelo tá seco, quando tá seco também não é o ideal ficar usando o chapéu ali, o boné, né? Não, o chapéu e o boné, eles abafam o cabelo e aumentam o suor. Esse suor pode irritar a pele e piorar a dermatite. Deixa eu botar aqui na nossa amiga. Isso. Olha, já tem uma coisa que eu aprendi. Põe viseira. É aberta. É aberta, respira. Põe a viseira, porque você também não quer que a pele detone no sol, tem toda aquela história, fazer atividade física, né, doutor? Então proteja-se com a viseira que é aberta? Pode ser uma dica? Depende muito, ficou porque bonita, né? o boné ele acaba protegendo também de queimar o couro cabeludo. Do couro também, né? Mas para caspa ele é ruim. Então, e chapéu de palha que tem os furinhos, a diretora perguntou. Pode ser uma boa, porque ele não abafa tanto quanto esse tecido. Então, diretora, achamos chapéu de palha, mas para fazer atividade física vai ficar mais difícil, né? Não dá, né? Mas existem protetores para o couro cabeludo? Existe protetor em spray, que você pode aplicar no couro cabeludo. Tá, então antes de uma atividade física ou se expor ao sol, protetor de couro cabeludo. Tá aí, gente. Boa dica também. Vamos para a próxima. A gente sai da intensidade leve e vai para a moderada. Qual é já o quadro que a gente encontra? Você vê que o nível de descamação aumenta bastante e tem um pouquinho de vermelhidão no couro cabeludo. Isso aumenta a coceira e quando você vai examinar o cabelo, você enxerga essa pele irritada vermelha. Aí já é considerado moderado. Aí já é moderado. Neste caso, a gente precisa de algo além desses princípios ativos do shampoo. Olha, na verdade, além do shampoo anti-caspa normal que a gente compra na farmácia, a gente pode também mandar fazer uns shampoos com produtos específicos para tratar. Olha só. A caspa, ela é muito bem tratada com produtos tópicos, ou seja, a gente não precisa tomar comprimido para tratar. Então também tem... E aí, vamos conversar sobre isso, gente? Mandem perguntinha na @VocêBonitaTV, de repente contando o seu caso, se você não quiser se identificar, não se identifica, mas pra gente entender até que ponto você consegue cercar, porque você disse no início, muitas vezes pode não ter cura, mas tem o controle, a pessoa tem que viver com qualidade de vida e não ser aí algo que te complique socialmente, que toda vez você tá com o cabelo preso ou com a sensação que as pessoas não estão ficando próximas porque você acha que o seu cabelo tá sujo, que isso é outra coisa. E além do estigma social, a caspa aumenta a queda de cabelo.
Então é importantíssimo tratar a caspa, tanto pela parte social quanto para controlar a queda. Puxa vida. E a queda nas mulheres é um problema complicado. Tem perguntinha já então? Ainda não? Daqui a pouquinho então. A gente vai colocar um caso acima ainda, que pode chegar, que é a intensidade... não, aí é o intenso total, que quando já começa a chegar na roupa. Exatamente. Você vê que a descamação é tão grande que ela cobre a roupa. Então, essas pessoas acabam nem ficam evitando roupas escuras para não aparecer, tudo, mas você vê que socialmente é muito ruim. É complicado. Normalmente, você já me conta, tá? Esses casos, quanto mais grave, eles vêm acompanhados de acne. Às vezes, um paciente com ovário policístico, com síndrome metabólica, é algo comum de pacientes que têm essa atividade, essa dermatite seborreica? Você já me conta e eu vou juntar com a perguntinha que a gente tem do público. Vamos fechar tudo, doutor. Vamos contar tudo, ajudar todo mundo aqui na tela, olha lá. Tati, obrigada, um beijo pra você. É verdade que óleo de coco ajuda a combater a caspa pro couro cabeludo? Beijo, Tati. Será que ele ajuda a combater a caspa? Ajuda. Ajuda? Que bom. Hidratantes, eles ajudam a combater a caspa, tá? Então, tudo que você vai remover aquela oleosidade, então você lava o cabelo, seca bem e passa o óleo de coco, você protege a pele dessa oleosidade e melhora a caspa. Que legal! E ele também é bactericida, enfim, ele tem umas funções antifúngicas, coisa e tal, que eles falam do próprio óleo de coco, aquele que é o original mesmo, que também pode melhorar essa questão? Ajuda muito, principalmente no combate da oleosidade, porque quando você combate a oleosidade é que dá o alimento para a malacésia, que é o fungo. Entendi. Então, quando você combate a oleosidade, o fungo para de se proliferar. Entendi. Antes de responder a minha pergunta do quadro da acne e de outras coisas, esses fungos, para alguns pacientes, às vezes precisam ser, assim, exterminados, vamos dizer assim, com manipulações orais? Ótima pergunta. O fungo da dermatite seborreica é uma malacésia, é um fungo que é muito comum, todo mundo tem, a maioria das pessoas tem. E se você me pergunta, então se eu elimino esse fungo, acabou a caspa. Não, tá? A caspa, ela é causada por uma tríade: presença desses fungos, presença de oleosidade na pele e inflamação causada pela toxina desses fungos. Se você elimina só os fungos, continua a oleosidade, continua a inflamação, eventualmente essa caspa vai voltar. Você pode até ter uma melhora com o tratamento do fungo, mas ela volta e volta precocemente. O segredo é você tratar a tríade, tratar o fungo, a oleosidade e a inflamação. Então chegamos numa parte importante. E da outra pergunta que eu te fiz. Normalmente, pacientes que já estão com essa caspa mais grave, mais acentuada, o quadro é um quadro que muitas vezes vocês notam aí mudanças. Então, se a gente está dizendo das mulheres, uma síndrome metabólica ou ovários policísticos, a presença de acne na pele e esse excesso de oleosidade, é comum? Isso tem muita relação. Assim, várias doenças podem desencadear a dermatite seborreica, a caspa. Tá? Então, desde diabetes, doenças neurológicas, síndrome dos ovários policísticos, doenças psiquiátricas, alterações de humor podem desencadear um processo de dermatite seborreica. Então, gente, está tudo ligado e aí a gente precisa de um cuidado multidisciplinar. Muitas vezes dermatologista, ginecologista, neurologista, até o próprio nutrólogo ou clínico geral, que é o que te conhece, enfim, tudo mais, para a gente conseguir solucionar o problema. Tem perguntinha para você, tem um monte. Olha lá, quem escreveu na tela. Obrigada, Gabi, um beijo. Caspa é contagioso? Só de você ficar perto da pessoa, ela faz assim, ó, tum, 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 assim, ó. Pegou o ventinho, puf. Não é contagioso. A caspa ela é muito comum, mais ou menos 10 a 20% das pessoas têm ou vão ter em algum momento da vida. Então, por ser muito comum, você desenvolve uma caspa e acha que pegou, mas na verdade ela não é contagiosa. Apesar de ter relacionado com fungo, você ter esse fungo no seu couro cabeludo não significa que você vai ter caspa. Não é o fungo que causa a caspa, ele é um fator a mais que causa toxinas e irrita o couro cabeludo. Certo. Tem mais perguntinhas. Já a gente vai falar dos princípios ativos que devem estar nesses shampoos, né? Sim. Que podem ajudar. Na tela. Olha lá. Obrigada, Mari. Um beijo. Tenho dermatite na parte frontal da cabeça e na parte da nuca. Coça muito, mas não tem descamação. É normal? Então é possível ter só inflamação sem a descamação? É possível, sim. E ela comentou
que não só no couro cabeludo, você vê que ela tem na fronte. E na nuca, e né? na nuca. Então, você quer a nossa bonequinha? Vamos mostrar a nossa bonequinha. Nossa, mas tá bonita ela, né? Tá linda. Vamos tirar o boné dela para melhorar a dermatite. Flavinha falou pra mim, nossa, Carol, nem tanto. Falei, achei ela uma fofa. Olha lá o olhão dela regalado. Começou o ano, fofa. Olha lá. E então, aí? a dermatite seborreica, ela pode pegar qualquer área do couro cabeludo. Quando vem na face, ela pega normalmente o sulco nasogeniano. Ela gosta de pegar muito a orelha, tanto dentro do ouvido quanto atrás da orelha. Região, não é o caso da nossa boneca, mas região de barba nos homens. E entre as mamas e tórax no homem, que é mais peludo, também junta muita oleosidade e pode dar dermatite. E o suor que você comentou. O suor, né? ele irrita mais e piora a dermatite. É a parte da umidade que... E evitar também o suor é mais complicado. O ideal é lavar a cabeça em seguida, uma prática de atividade física, um momento que você... Enfim, suou do ambiente, está quente mesmo, tentar lavar. Tem que lavar, secar bem depois e evitar o uso de boné ou coisa que faça suar o couro cabeludo. Esse é o segredo. Perguntaram se fazer aquela depilação masculina, então depilar o tórax nos homens, pode ajudar? Pode. Melhora bastante? Pode, porque você tirando o pelo, eliminando o pelo, você diminui a oleosidade acumulada. E para fazer a barba, isso é até uma dica para os meninos, pode fazer todos os dias? Pode. Melhora também esse aspecto? Melhora também. Quanto menos pelo, menos oleosidade, é um dos fatores que você ajuda a controlar a dermatite. Muito bom. Mais perguntinha do público, olha lá. Bombando, hein, doutor? Uma aula. Aparecida, um beijo, obrigada. Qual o problema quando ela vem acompanhada do mau cheiro? Então, algumas podem vir aí com odor, né? Normalmente a dermatite ela não cheira muito, mas assim, a oleosidade em si, ela pode ter um cheiro característico. Tá? É como se fosse um pus, quando a gente sente assim, então, que lembra, né? Provavelmente a pergunta vem nesse sentido, dessa oleosidade acumulada. Então tem que lavar mais, não tem jeito, a gente tem que eliminar essa oleosidade. Tem gente que junta mais oleosidade, tem gente que junta menos. Se é o caso de juntar mais oleosidade, tem que lavar mais, não tem jeito. Quando a gente está falando até de dicas para lavar o cabelo e tal, isso a gente já conversou inúmeras vezes com profissionais da área, cabeleireiros e tal, que vem muito ao programa, mas é sempre muito bom ouvir o recado de um médico quando a gente também está falando sobre isso. Qual é a maneira ideal para lavar esse couro cabeludo? Porque o que vai limpar é o shampoo, né? Como é que a gente deve fazer essa aplicação, a quantidade, como é que a gente remove? O segredo da limpeza do cabelo é você aplicar uma quantidade que cubra todo o couro cabeludo, esfregue bem a raiz do couro cabeludo e deixe agir por 5 minutos. Tá. Se você enxágua logo na sequência de aplicar, você não vai deixar o shampoo ou o produto agir no couro cabeludo. Então a dermatite seborreica e a caspa são doenças do couro cabeludo e não do fio do cabelo. Uhum. Então você precisa manter a medicação ali por pelo menos uns 5 minutos antes de enxaguar. Perfeito. Mas aí tem uma pergunta. Uhum. Você pode usar esse shampoo que pode ser manipulado ou pronto, que a gente já vai contar os princípios ativos, deixou 5 minutos e enxagou. Perfeito. Você pode usar um outro shampoo que não tenha esse cuidado, mas que pode deixar o cabelo mais bonito, enfim, uma marca que você gosta, que já esteja acostumado? Condicionador, pode. Tudo normal. Pode, tudo normal. Primeiro o cuidado e depois o resto. Isso, começa com o shampoo de tratamento, deixa agir por 5 minutos, depois que enxaguar, aplique um shampoo ou condicionador da sua preferência, não tem problema. E tranquilo. Tranquilo. O produto já vai ter feito efeito. Na tela mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Rebeca, um beijo. É verdade que gel e spray pioram a caspa? Você trouxe gel, você trouxe spray, né, Rebeca? E aí? É sim, Rebeca. O gel é pior do que o spray, tá? O gel, ele, além de aumentar a oleosidade, ele retém a oleosidade no couro cabeludo. Então, o gel a gente deve evitar, quem tem muita dermatite seborreica, evitar o gel. O spray, ele também piora, mas bem menos, porque ele aumenta um pouco a oleosidade, mas ele não tem poder de reter a oleosidade no couro cabeludo. Tá. E as pomadinhas? Porque as mulheres usam umas pomadas, os homens usam muito pomada. Também pode piorar? Também. A oleosidade, a pomada ela tem oleosidade, ela tem óleo na composição. Então, quando você aplica uma pomada que fica ali no couro cabeludo, você está aumentando a oleosidade. Tá aí. Você vê que o controle da oleosidade é extremamente importante, né? Nesse sentido. E aí eu já vou te fazer uma outra pergunta. Antes, tem mais perguntinha do público, Cláudia? Vamos colocar mais uma e depois a gente vai falar aqui, ó, desses princípios, que isso aqui é bem legal. Olha lá.
Vera, um beijo, obrigada. Tenho psoríase com nível intenso de descamação. O que posso usar para bloquear, então, tanta caspa? Aí o caso dela já é outro. Psoríase, exatamente. Psoríase é uma outra doença com outro mecanismo de ação e tratamento parecido com a caspa, mas é outra doença. Provavelmente o que ela tem no couro cabeludo é psoríase. Tá. E não caspa. E não caspa, entendi. Tá. É muito parecido, são diagnósticos diferenciais muito parecidos, porque a psoríase também descasca, a psoríase também coça, a psoríase também deixa vermelho. Não é autoimune, né? Não. A psoríase, ela costuma melhorar com o sol. É a que melhora com o sol, acho que a gente já comentou aqui. E a dermatite seborreica, ela costuma piorar com calor, então abafado, essas coisas pioram. Mas o cuidado é o mesmo, porque também tem ali um fungo. Os cuidados são muito parecidos. Tá. E a descamação, ela é um pouco parecida. A descamação da psoríase é um pouco mais grosseira. Você vê que a da caspa, ela é bem fininha, né? A descamação da caspa. Da dermatite seborreica, e da psoríase, ela forma placas. Tá? Então é um pouquinho diferente. Mas dá para tratar com produtos similares ao da dermatite seborreica. Vamos colocar aqui, ó. Vou pedir para os meninos mostrarem. A gente tem alguns princípios que você vai destacar. Primeira pergunta não necessariamente a pessoa tem que usar todos esses princípios ativos ao mesmo tempo. Não, de jeito nenhum. Né? Eles podem estar, cada um, numa porcentagem aí dentro da fórmula. Eles podem estar associados ou isolados. Então eu vou passar um por um. Ácido salicílico, Perfeito. selênio, alcatrão, certo? Zinco, antifúngicos e até corticoide. Então, eles podem estar associados ou não. No mercado, a gente já tem produtos prontos, mas a manipulação hoje, você acha que a gente consegue acertar mais e o resultado ser melhor? Olha, para a maioria das pessoas, o que tem pronto atende muito bem e não precisa manipular. Mas, eventualmente, a gente manipula para alguns casos específicos, alguns doentes específicos. Específicos, pode ser. Então, gente, quando vocês forem, depois a gente pode colocar no nosso Instagram, tirar uma foto. Procurem aí por esses princípios ativos nas embalagens. Isso. Que isso certa. Claro que já vai estar ali no rótulo que é um shampoo para isso. Mas agora que você conhece os nomes, você pode ver a concentração deles em marcas diferentes. Claro. Aí, né, conversa com o seu médico, fala qual que é melhor. Às vezes não é o mais caro para algumas pessoas, mas às vezes é. Então tem isso também. Então fique com os nomes aí que vai facilitar bastante. Tem mais perguntinha na tela. Te aproveito para dar umas dicas também como consumidor, né, doutor? Tudo, olha lá. Thalita, um beijo, obrigada. Sabonete e condicionador causam caspa? Oi, Thalita, não causam caspa, tá? A limpeza, o sabonete, ele ajuda a tirar a oleosidade, então ele melhora. E o condicionador, ele não interfere em nada. Você pode usar o condicionador tranquilamente. O ideal, dizem os cabeleireiros, que é sempre no fio, né? No comprimento e não muito na raiz. Até para o cabelo não ficar aquele que eles dizem, cabelo pesado, quando a gente usa muito condicionador no cabelo. Mas não tem problema, não é isso que vai influenciar. O condicionador, ele serve para hidratação do fio, então não tem muito sentido você deixar ele muito acumulado no couro cabeludo. Mas não tem problema nenhum. Doutor, eu vi aqui alguns princípios ativos que são, claro, usados de forma tópica, que vão direto ao couro e tal, com a lavagem. Mas alguns deles podem estar em fórmulas manipuladas orais numa suplementação. Pode. Isso também faz parte, muitas vezes, do tratamento? Faz. Dificilmente a gente precisa lançar mão de tratamentos sistêmicos, ou seja, de comprimidos para controle de uma dermatite seborreica, mas eventualmente sim. Eventualmente sim. Às vezes uma inflamação muito intensa em algum momento tem... Ou casos muito recorrentes em que a gente não consegue um controle duradouro, você pode lançar mão de drogas sistêmicas, de remédios ingeridos. Tá aí. Tem mais perguntinha? Quer deixar uma na tela? Aí. Hugo, obrigada, um beijo. Existe alguma receita caseira para combater a caspa? E aí, será que tem receitinha caseira? Difícil o médico dermatologista não vou dizer acreditar, mas assim, orientar uma receita caseira. Mas pode ter alguma coisa que ajude? Um vinagre, alguma coisa assim? Não. Assim, o óleo de coco ajuda um pouco, mas a gente já comentou. Mas assim, a grande dica da controle da dermatite seborreica é a lavagem. Deixar o cabelo sempre seco, evitar boné, evitar chapéu. Outras coisas que podem desencadear a dermatite é o estresse e algumas outras doenças. Então, aquilo que a gente comentou, tratar a sua doença de base, que isso pode estar prejudicando a sua dermatite seborreica,
diminuir os índices de estresse fácil, né? E, difícil, né? E cuidado com a automedicação, porque alguns remédios também podem prejudicar a dermatite seborreica. Ah, é? Em que categoria pode aumentar? Você diria assim, anti-inflamatório, coisas assim? O próprio corticoide sistêmico, ele tira a inflamação e dá um efeito chamado rebote. Isso. Então piora muito a dermatite seborreica. Puxa vida. Mais perguntinha. É uma loucura. A gente fica assim, meu Deus, o que fazer? Vanessa, obrigada, um beijo. Hipotiroidismo é um fator para aparecimento da caspa? Olha, hipotiroidismo, as doenças endócrinas em geral mexem muito com a parte hormonal e podem desencadear a caspa sim, tá? Hipotiroidismo é uma delas. Mas se tiver controlado... Não tem problema. Que é algo que a gente, né, também controla e a pessoa passa a estar zerada, digamos assim, tive hipo e agora estou no controle. Então aí tende a diminuir. Esse é o segredo. Esse é o segredo, controlar o hipo, né? Tem mais. Nossa, Glaucia, hoje... Pergunta que não acaba mais, uma beleza voltar do carnaval, olha lá. Kainan, um beijo pra você. O cloro pode ajudar a desenvolver caspa? Excelente pergunta. Não, Kainan. A caspa dá muito em quem sai, fica muito na piscina, mas não é pelo cloro, é pelo cabelo molhado, tá? Então é muito comum o pessoal sair da piscina, não tomar um banho, não secar o cabelo adequadamente. E essa umidade do couro cabeludo é que aumenta o índice de caspa, tá? Saiu do banho, seca com pouco toalha e secador, né? Direto na raiz, no couro mesmo, né? Isso mesmo. Não pode ser muito perto, senão queima, hein, gente? Pelo amor de Deus. Falar aquela maluca da apresentadora falou pra dar uma distância. Mais perguntinha, olha lá. Renata, obrigada, um beijo. Tratamentos para saúde com o uso de algum medicamento, então pode causar caspa? Você citou corticoide. Tem outros grupos? Tem alguns remédios neurológicos para controle de convulsão de Parkinson. Parkinson é uma doença muito relacionada à dermatite seborreica também. Jura? Então e remédios psiquiátricos também, alguns antidepressivos. Eu ia te perguntar de antidepressivo. Também pode estar associado? Também pode estar associado. Eu não te fiz essa pergunta, Dona, mas eu acho que agora no final vale. Alimentação, como em tudo aqui a gente fala, ela pode influenciar em vários momentos. Nesse caso, pode influenciar? Pode. É um pouco controverso, porque os estudos tentaram demonstrar qual tipo de alimentação pode piorar a caspa e, na verdade, a gente não chegou a uma conclusão científica muito clara. Mas a gente observa na prática que alimentos mais gordurosos tendem a piorar um pouquinho a dermatite seborreica. Tá aí, gente. Então, conversar, por isso que a gente disse que era multidisciplinar, né? Pra gente encerrar, talco, né? Tem aquela história lá de... Ai, meu Deus, o cabelo tá sujo, deu tempo de lavar. Joga um talquinho, aquele shampoo a seco, que agora também faz parte, né? A gente tem essa possibilidade. Bom ou ruim? Ruim. Isso acumula... Isso piora, né? Quanto mais coisa você juntar no couro cabeludo, menos você deixa respirar essa pele, mais oleosidade aumenta, mais você está alimentando a malacésia, o fungo que tem ali, e isso pode prejudicar, causando mais inflamação e dermatite. Ficar com o cabelo muito tempo preso também pode aumentar a oleosidade? Pode, porque você sua e segura mais o suor, né? Não desce, né? Não hidrata o resto. Funciona como boné. Né? Fica ali concentrado. Pra gente fechar, minha diretora perguntou, estão perguntando, babosa, se de fato ela é bacana, e eu te pergunto, aqui a gente viu o que deve ter e o que não deve ter na composição que também pode prejudicar. A babosa, ela é um produto natural que tira um pouco a inflamação. Então, assim, a babosa é legal sim, desde que você não deixe muito tempo porque ela é um pouco oleosa também, deixe muito tempo no couro cabeludo. Aplique, deixa agir uns 5 minutos, enxágua bem, seca bem, tudo bem. Tudo bem. E o que não deve ter nos compostos aí, nos nossos shampoos que pode piorar? Tudo que irrite a pele, porque quem tem dermatite já tem a pele mais sensível. Então, tem alguns shampoos que tem muito ácido, tem alguns produtos, mesmo de remédios, tem gente que vai usar, por exemplo, um remédio para calvície ou para outra coisa no couro cabeludo e acaba irritando mais e piorando a dermatite seborreica. Tá aí, gente. Então vamos ficar atentos. Eu vou agradecer ao Dr. Caio Lamounier, dermatologista, que hoje deu uma aula. Quem quiser saber mais, tem um site, Dermatologia Higienópolis, tudo junto. dermatologiahigienópolis.com para quem quiser saber mais. Agora a gente já sabe o que fazer e eu te espero numa próxima. Foi maravilhoso. Obrigada, doutor.